Desde o início dos tempos, a natureza sorriu para esta ilha no canto noroeste da Europa. 2000 anos de história escrita, sobrepostos a incontáveis séculos de lendas não escritas, formaram uma paisagem de cidades e vilarejos que é humana em escala. No entanto, longe dos tranquilos vales fluviais, entre as colinas ondulantes, a cena é grandiosa em sua majestade. A Guerra Civil Inglesa foi um ponto de virada na história da ilha. Em 1645, as forças do parlamento derrotaram o rei e seus apoiadores, e seguiram-se 15 anos de agitação e austeridade, durante os quais as artes estavam em retração. Mas a paisagem e o espírito do povo permaneceram inalterados. Quando a monarquia foi restaurada em 1660, na pessoa do rei Carlos II, o gênio criativo dos ingleses foi mais uma vez liberado. Aqui celebramos os resultados, antigos e novos. A monarquia continua viva na Inglaterra, embora seus poderes tenham sido modificados pela Guerra Civil. Pompa e cerimônia, que acompanham datas importantes no ano real, parecem ter crescido em vez de diminuir. Multidões viram a rainha desfilar pelo Mall de Londres até o Horse Guards Parade, onde seu aniversário oficial será marcado pela cerimônia de desfile. Originalmente projetada para mostrar a bandeira por que arriscariam a vida, a cerimônia hoje é uma oportunidade para a Brigada de Guardas reunida demonstrar seu domínio sobre manobras de precisão, com música vibrante das bandas. A cerimônia ocorreu há mais de 200 anos, quando um regimento passava o dever de guarda real para outro. O rei Jorge II fez disso uma celebração real em 1738. E tem sido assim desde então. As tropas marcham em passo lento, cada uma ao som de sua própria música regimental. Todos são soldados de combate em tempo integral, além de mestres em tais ocasiões cerimoniais. Os músicos das bandas também são atendentes médicos, treinados para fornecer primeiros socorros no campo de batalha. O clímax da cerimônia ocorre quando a bandeira, nesta ocasião a cor do 1º Batalhão, os guardas granadeiros, é lentamente desfilada em frente às tropas reunidas, com uma guarda armada do batalhão ao qual pertence. Em seguida, o desfile marcha perante seu monarca, regimento por regimento. A união entre o parlamento e a monarquia é sublinhada pelas origens de 2 dos regimentos. Os guardas granadeiros foram formados em 1656 como uma escolta para o rei exilado na França, enquanto os guardas Coldstream descendem de um dos regimentos do vitorioso exército parlamentar de Oliver Cromwell. Hoje, eles servem juntos ao monarca. A cerimônia histórica é concluída com uma saudação de canhões da Torre de Londres. Pode-se dizer que esta pedra é a fonte da história inglesa. Ela marca a nascente do rio Tâmisa na zona rural de Gloucestershire. Perto de sua nascente, o Tâmisa é um pequeno e tranquilo riacho, mas à medida que inicia sua jornada de 215 milhas até o mar, ele se transformará em um poderoso rio.
Perto da ponte, na pequena cidade de Lashley, está o velho Padre Thomas, uma estátua feita para a grande exposição de 1851 em Londres. Seu rio não é muito mais movimentado neste nível do que era quando ele foi esculpido pela primeira vez. Alguns barcos de recreio vagam ao longo da tranquila via navegável entre os campos verdes da Inglaterra. A primeira cidade no Rio é Oxford. Esta tem sido um centro de aprendizado desde pelo menos o século XII. Embora a universidade tenha assumido sua forma atual no século XIII, é a segunda universidade mais antiga da Europa, depois da Sorbonne, em Paris. Os nomes dos colégios soam como um esplêndido toque de sinos. Magdalen, Balliol, todas as almas. Cada um desempenhou seu papel na história desta terra. Os estudantes de graduação partiram daqui para os 4 cantos do mundo. Enquanto estão em Oxford, eles vivem entre marcos antigos, como a Ponte dos Suspiros, a Câmara Radcliffe e a Igreja Universitária de São de Maria. A universidade abriga algumas das melhores bibliotecas da Inglaterra, incluindo uma fundada em 1602 por Sir Thomas Bodley, a Bodley. Novo é o Teatro Sheldonian. Foi construído por Christ Church Wren em 1664, antes de reconstruir a Catedral de São Pai de Paul, em Londres. Ao longo desses 3 séculos, os imperadores de pedra ao redor do Sheldonian ouviram a voz do Big Tom, o sino do Christ Church College. Às 9h05 todas as noites, ele toca 101 vezes, uma para cada um dos estudiosos originais do colégio que tinham que estar em casa antes do toque de recolher. O portão arqueado exibe os brasões dos muitos patronos de Christ Church. É o maior e mais rico de todos os gloriosos colégios de Oxford. Stone Quad, o grande pátio, foi nomeado em homenagem ao grande sino, mas Backwater Quad recebeu seu nome de uma estalagem que ficava no local antes de o quadrilátero ser construído em 1713. O grande salão medieval de Christ Church é o maior de Oxford, com um magnífico teto de madeira. Os estudantes de graduação jantam aqui todas as noites, como têm feito há séculos, cercados por uma seleção da enorme coleção de arte do colégio. Os artistas representados nestas paredes incluem Leonardo da Vinci, Holbein, Rembrandt e Van Dyck. O teto é de carvalho inglês, decorado com os brasões de famílias reais e nobres. Entre os estudiosos que jantaram aqui estava Charles Ludwig Dodgson, um professor de matemática conhecido como Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Quando a rainha Vitória, apreciando Alice, pediu ver uma cópia de seu próximo livro, ela ficou surpresa. Recebeu um volume erudito sobre matemática. A alguns quilômetros, rio abaixo de Oxford, está Henley-on-Thames, local da anual Henley Royal Regatta. É uma cidade construída sobre e para o rio, um próspero centro social desde cerca de 1750. Todo ano, na primeira semana de julho, todos que são alguém no mundo da realeza colocam seu melhor chapéu e vão até o rio. É uma festa de 4 dias, evento principal no calendário social inglês e uma ocasião esplêndida para se juntar ao mundo social, ou, como alguns, competir em algumas das corridas de remo mais difíceis do mundo. A regata foi estabelecida em 1839 e adquiriu seu título real quando o príncipe Albert, marido da rainha Victoria, tornou-se patrono em 1851. Desde aqueles dias, olhou para trás. Seja remando, ou praticando esquife, ou apenas se divertindo em barcos, é o lugar para estar em julho. Mais cedo a cada temporada, em junho, a família real participa da corrida em Ascot. Esta ocasião real foi fundada antes de Henley, em 1711, pela rainha Anne, e os chapéus são ainda mais extravagantes. Há pessoas que consideram os designs em preto e branco de Cecil Beaton para a cena de Ascot em My Fair Lady são exagerados. São pessoas que nunca viram o evento real. E isso é em cores vivas.
O momento que todos estavam esperando chega quando Sua Majestade chega. Como patrona do evento e uma entusiasta proprietária de cavalos de corrida, ela dá todos os sinais de que é um dia especial em seu calendário. Certamente é para todos os outros, incluindo o restante da família real. O esplendor dessas ocasiões reais é aumentado pelo fato de que elas ocorrem praticamente no quintal real. Ascot está no condado de Berkshire, oficialmente conhecido como Royal Berkshire. Aqui, ao lado do Tamisa, é onde vivem todos os vizinhos da rainha. Aqui está a casa favorita da rainha, o castelo de Windsor, com vista para o rio, onde ele serpenteia pela cidade antiga. O castelo domina a cidade. É o maior castelo habitado da Europa. Nas tardes de domingo de verão, há um concerto de banda nos jardins do castelo, aberto a todos os visitantes. Bandas militares tocam aqui também, incluindo algumas dos Estados Unidos. Os magníficos jardins estão abertos o ano todo, sendo o orgulho dos cidadãos de Windsor, assim como a residência da rainha por parte do ano. A longa caminhada leva ao castelo a partir do Grande Parque. Perto dali está o Jardim do Terraço Leste, criado por George IV. Os recintos do castelo também estão abertos todos os dias. A família real vive aqui desde que o castelo foi construído por Guilherme o Conquistador. São mais de 900 anos de uso contínuo. Mas o pátio reflete o gosto romântico do rei George IV e do arquiteto Sir George Wyatville em 1820, quando decidiram que tudo deveria parecer mais com um castelo de verdade. A Torre Redonda, facilmente vista de aeronaves que se aproximam de Heathrow, é o emblema do castelo. Mas há muito mais do que isso. 13 acres de história, incluindo a Capela de São. Capelas de São Jorge. A capela foi fundada em 1475. Eduardo III, cujo retrato está pendurado dentro, designou uma capela anterior nas proximidades, o centro da Ordem da Jarreteira. Uma antiga estatueta de São Jorge está discretamente entre o esplendor do interior da capela. O edifício atual foi concluído por Henrique VIII em 1528. As armas de Henrique são o ponto central de abóbadas intrincadas do reinado. A atual rainha mantém seu estandarte e seu brasão na capela, sua mãe e seu filho, príncipe de Gales. Fixados na parede da capela estão os brasões de todos os membros da Ordem da Jarreteira, desde que foi fundada em 1348. São 700 deles, cada um tendo sido membro de um grupo seleto de 26 pessoas, incluindo o monarca reinante. Nenhum novo membro pode ser eleito até que um existente morra. Todo monarca reinante foi membro, e alguns deles descansam aqui em Windsor. O rei George Xampi e sua rainha Mary, os avós da atual rainha, estão sepultados aqui entre monumentos graciosos e belos dedicados a seus ancestrais. Talvez o mais comovente seja Capela Memorial Albert, convertida por Vitória de 1863 a 1873, em memória de seu amado marido, o príncipe Albert. Esta foi a capela construída por Henrique III em 1240 e adaptada por Eduardo III como a primeira capela da Ordem da Jarreteira. Há quem diga que a arte dos pintores e escultores medievais está perdida. A Capela Memorial Albert é uma prova viva de que isso não é verdade. O estandarte real é hasteado na torre apenas quando a rainha está residindo no castelo. Hoje, uma segunda-feira ensolarada de junho, ela está aqui por um propósito especial.
para instalar 3 novos membros da Ordem da Jarreteira. A banda lidera a procissão até a capela. Vestidos com seus trajes antigos, os arautos reais vêm em segundo lugar na procissão. Eles são os homens que determinam as regras de todas as ordens de cavalaria, como tem feito por quase 1000 anos. Em seguida, vêm os cavaleiros da Ordem da Jarreteira, liderados pelos 3 estadistas seniores que serão instalados na ordem. Membros são primeiros ministros aposentados e a rainha-mãe. O Duque de Kent acompanha a rainha-mãe e atrás deles vem a rainha, chefe da ordem com o Duque de Edimburgo. A guarda da rainha é formada pelos yeomen da guarda em trajes. Não muito longe de Windsor está o Palácio de Hampton Court, outro palácio real não habitado pela família real. Jorge II foi o último monarca aqui e a rainha Vitória abriu ao público em 1838. As pinturas na escadaria do rei são do artista italiano Antonio Verrio, retratando deuses e deusas e os heróis da Roma antiga. Elas foram concluídas sob as ordens de Guilherme III em 1702. Outras pinturas de Verrio estão no quarto do rei. Aqui, ele pintou o caçador Endymion, deitado nos braços de Morfeu, o deus do sono. Verrio tinha o hábito de incluir pessoas reais em suas pinturas, especialmente membros da equipe com quem ele discordava. O rei nunca descobriu que em sua escadaria havia um retrato de um de seus colegas de casa. Hampton Court foi iniciado pelo cardeal Wolsey em 1514, mas logo ocupado por Henrique VIII, que o transformou em sua residência familiar. No grande salão, ele instalou tapeçarias tecidas em Bruxelas em 1540, retratando a história de Abraão. O rei jantava aqui sob um teto de vigas em martelo que lembrava o de Christ Church em Oxford, embora ainda mais deslumbrante. O salão foi concluído em 1531, com os construtores trabalhando dia e noite para terminar o trabalho a tempo. A sala de estar da rainha nas proximidades mostra mais exemplos maravilhosos do trabalho de Verrio, pintados em 1705. O marido da rainha Ana, Francisco Jorge, é a peça central da pintura. Os jardins de Hampton Court representam gerações de interesse real em horticultura. Esse interesse continua hoje na forma do anual Hampton Court International Flower Show, frequentado por entusiastas de todo o mundo. Sua Majestade herdou o interesse familiar não apenas nos lírios exóticos, mas em jardinagem e exibição floral. As pessoas podem reclamar sobre o clima úmido desta ilha, mas isso torna a horticultura um passatempo gratificante. O clímax do ano do jardineiro é o Chelsea Flower Show, realizado no mês de maio em tendas nos terrenos do Royal Hospital. Não só flores, mas frutas e vegetais são parte da melhor exibição mundial. As flores podem ser um esplendor temporário, mas as obras de arte vivem para sempre. Na Sion House, lar do Duque de Northumberland, um magnífico vaso de Sèvres foi um presente do rei Carlos X da França para o terceiro duque em 1825. O grande salão da casa foi projetado pelo famoso arquiteto Robert Adam, cuja reconstrução da Sion House é talvez sua maior realização individual. Adam contratou Joseph Robert para realizar a modelagem intrincada de gesso no teto. É um exemplo espetacular da arte do gesseiro em seu auge nesta bela sala do século XVIII.
A primeira sala que Adam completou foi a sala de jantar quando foi contratado pelo então conde de Northumberland para refazer o interior da Zion House, para adequar-se aos seus gostos nobres e exibir sua enorme riqueza. Tudo o que pode ser dourado é dourado em uma combinação de designs que, nas palavras de Adam, exibem as conveniências e os prazeres sociais da vida. A sala de estar vermelha foi projetada como uma antecâmara para a longa galeria, para que as damas não fossem perturbadas por quaisquer sinais de festividade vindos da sala de jantar. Depois que elas se retiraram para deixar os homens com seu vinho do Porto, os medalhões do teto são do artista italiano Cipriani. As bordas entre eles, é claro, são douradas. Elas representam ninfas e deusas de antigas lendas. A própria sala de estar está na longa galeria. Foi planejada por Adam como um refúgio para as damas, oferecendo-lhes variedade e diversão. Na verdade, é uma solução engenhosa para um problema arquitetônico difícil. A sala tem 136 pés de comprimento e apenas 14 pés de altura e largura. Reduzir isso de um túnel quadrado para algo de dimensões mais humanas foi um triunfo, alcançado pela leveza e delicadeza do ornamento do teto. Tudo isso está oculto dentro do exterior austero e ameado da antiga Casa Sion. No centro de Londres, os exteriores não são tão austeros. O Palácio de Buckingham olha elegantemente através do St. Parque de James. Os parques reais são um dos esplendores particulares de Londres, servindo como palco para algumas das cerimônias mais dramáticas do ano na cidade. Aqui no Hyde Park, a artilharia a cavalo vai disparar salva homenagem ao aniversário real. Os ecos dos tiros ressoam pela cidade, até a fonte de outro som, um que significa Londres para o mundo. Este é o mecanismo do relógio do Palácio de Westminster, erroneamente conhecido em todo o mundo como Big Ben. Na verdade, Big Ben é o nome do sino que toca as horas, controlado por este relógio enorme e intricado. Durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o Big Ben era ouvido ao vivo no rádio como prova de que Londres ainda estava lá. O atual Palácio de Westminster foi reconstruído após um incêndio 100 anos antes. Os arquitetos foram Sir Charles Barry e Augustus Pugin. Juntos, eles criaram um palácio secular no estilo gótico vitoriano, maravilhosamente complexo em ornamentos. Os santos padroeiros da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda olhavam para a política britânica. O teto ricamente ornamentado esconde uma abóbada, acima da qual se ergue uma torre central projetada como uma saída para o ar quente, produzido muito, quando o saguão está cheio de políticos. O palácio é dividido em duas seções, para os comuns e para os lordes. As duas metades se encontram quando da abertura do parlamento, quando os comuns entram na Câmara dos Lordes para ouvir o discurso da rainha. A Câmara da Casa dos Lordes é a sala mais esplêndida de todo o palácio. Um dossel dourado abriga o trono no qual a rainha se senta durante a cerimônia de abertura. Ao redor das paredes estão estátuas de bronze dos barões que testemunharam a assinatura da Magna Carta. O saco de lã vermelho é o assento do Lorde Chanceler, o presidente desta augusta reunião. O trono permanece vazio, exceto quando é usado pela rainha. Ele é modelado na cadeira de coroação na Abadia de Westminster, onde monarcas são coroados. O nível de artesanato aqui, assim como na Capela Memorial Albert em Windsor, testemunha a sobrevivência de grandes habilidades, mesmo durante o supostamente mecânico e industrial século XIX.
Em outras partes do edifício, a suntuosidade das câmaras é compatível com o status daqueles que as utilizarão. A Câmara do Príncipe faz parte da rota processional usada pela rainha durante as cerimônias de abertura e possui um tema adequadamente real. Retratos dos Tudor, membros da família real, incluindo Henrique VIII e suas 6 esposas, adornam as paredes. Embora tenham sido pintadas entre 1854 e 1860, baseadas em fontes contemporâneas como o retrato de Holbein. A Galeria Real é usada para receber dignitários estrangeiros, como presidentes e chefes de Estado. A sala de vestir real, onde a rainha veste suas vestes parlamentares e a coroa do Estado Imperial antes da cerimônia, é outra das obras-primas interiores de Mary. O trabalho foi continuado por seu filho E.M. Mary, que desenhou o Cristo de Estado, que ostenta o monograma da Rainha Vitória e está sob o brasão real. Sob o teto elaborado, as paredes são decoradas com afrescos baseados nas histórias do rei Arthur, incluindo a visão de Sir Galahad sobre uma lareira projetada pelo filho de Mary. O tema nobre e histórico, incorporado nas lendas arturianas, continua por toda a Câmara dos Lordes. A escadaria do pier é decorada com painéis pintados para representar vitrais, ostentando os brasões das famílias nobres da Inglaterra. Os esplendores das tradições da Inglaterra estão abrigados em um edifício vitoriano. Santa Catedral foi reconstruída 1675-1710, após a antiga ter sido destruída no incêndio de Londres, 1666. Projetada por Sir Christopher Wren, é considerada sua obra-prima. A cúpula, a segunda maior do mundo, é cercada na base pela Galeria dos Sussurros, com sua acústica impressionante. O estilo é barroco, comum na Europa na época, mas foi ousada para uma catedral inglesa. O projeto de Wren foi vários que ele submeteu ao rei antes que a escolha final fosse feita. O altar-mor, uma magnífica peça de artesanato moderno, foi erguido em 1958 como um memorial às forças da Commonwealth, que morreram em 2 guerras mundiais. O coro foi aberto para culto em 1697. O órgão já havia sido instalado em 1695. A acústica deste edifício é tão boa que os compositores Handel e Mendelssohn gostavam de tocar no órgão, enchendo o espaço com som. St. contém esplendores arquitetônicos e musicais. Mas todos os esplendores do mundo estão reunidos em Londres no Museu Britânico em Bloomsbury. Um magnífico pavimento de mosaico romano de uma vila em ruínas em Hinton St. Mary, em Dorset, traz um retrato de Cristo, atrás de sua cabeça, as 2 primeiras letras de seu nome em grego. Uma coleção de peças de xadrez encontrada em Lewes, esculpida no século XII em marfim de Morsa. Elas foram descobertas em 1831, depois que uma maré alta lavou parte da costa. O homem que as encontrou fugiu de medo, pensando que havia descoberto uma reunião de elfos ou goblins. Olhando para os rostos realistas e expressivos, pode-se simpatizar com seu alarme. Especialistas dizem que pode haver componentes de 8 conjuntos aqui, possivelmente o estoque de um vendedor ambulante do ateliê onde foram esculpidas, seja na Inglaterra ou na Escandinávia. Outro esplendor no Museu Britânico é o tesouro de Sutton Hoo, encontrado em Suffolk, ao escavar um navio anglo-saxão. É a maior escavação pós-romana na história britânica, contendo 41 itens de ouro maciço. O enterro data de cerca de 625 d.C. A princípio, a ausência de um corpo na sepultura sugeriu que se tratava de um cenotáfio ou túmulo vazio, mas pesquisadores posteriores encontraram vestígios de restos humanos.
A questão de quem foi enterrado aqui ainda está em aberto. O rei Redwald da Inglaterra anglo-saxônica morreu na época certa, mas não há nada que confirme que este era seu túmulo. O tesouro de Sutton Hoo, em todo o seu esplendor, ainda guarda seu segredo. Quatro séculos depois, ocorreu o evento mais significativo na história inglesa. Em 1066, Guilherme da Normandia, o Conquistador, invadiu e se tornou rei. Um de seus primeiros atos foi subjugar, bem como defender Londres, construindo uma grande fortaleza, a Torre. A torre sempre foi defendida, ou assim diz a história, por corvos, que estão aqui desde tempos imemoriais. Disse que, se eles algum dia partirem, a torre cairá. Eles têm seu próprio protetor, Yeoman Ravenmaster, que cuida deles. Os corvos são prisioneiros na torre porque suas asas são cortadas. Prisioneiros humanos entram na torre pelo rio através de um arco, que é apelidado de Portão dos Traidores. Muitos deles nunca saíram. A Torre Branca foi ampliada por sucessivos monarcas da Inglaterra, desde que Guilherme a ergueu pela primeira vez. O episódio mais infame foi em 1483, quando o herdeiro do trono e seu irmão mais novo desapareceram. Eles foram supostamente assassinados pelo tio e se tornou o rei Ricardo III. A torre onde os pequenos príncipes foram vistos pela última vez foi chamada de Torre Sangrenta desde então. A verdade pode nunca ser conhecida, mas em 1674, operários perto da Torre Branca descobriram um baú contendo os esqueletos de duas crianças. Outro triste ocupante da Torre Sangrenta foi Sir Walter Raleigh, o favorito da rainha Elizabeth Preface. Estudioso, soldado e explorador, ele foi preso pelo sucessor de Elizabeth, James Preface, de 1603 a 1616, e finalmente executado em 1618. Estes eram os seus aposentos. A Torre de Londres e a Ponte da Torre são dois dos marcos mais amados da cidade antiga, repletos do esplendor de uma longa, embora às vezes turbulenta história. Mas toda a história da Inglaterra não é apenas realeza e nobreza lutando entre si pelo poder. No condado de Kent, conhecido como o Jardim da Inglaterra, outro tipo de história conta uma história mais suave. O castelo de Leeds foi iniciado por um ministro do rei Ethelbert de Kent no século IX. Em outros lugares, no Jardim da Inglaterra, a paz e a satisfação são a regra. Aldeias antigas se aninham em uma paisagem suave e ondulante. A antiga capital de Kent, quando era um reino, era Canterbury, uma cidade imponente com uma longa e distinta história. Um importante centro comercial desde os tempos mais remotos, tem sido o centro da Igreja Inglesa desde o ano 602. A catedral foi fundada por volta do ano 600, mas nada do original permanece. O esplendor de Canterbury ainda está presente, porém, neste antigo assentamento do povo de Kent. O portão de Christchurch e esculturas medievais leva ao interior da catedral. Dentro da própria catedral, a maior parte do trabalho é dos séculos XII e XIV, leve e arejado, e belo em sua simplicidade. Foi iniciada por William de Sens, que trabalhou para restaurar sua amada igreja após um incêndio em 1174. A Torre Bell Harry, no centro da catedral, foi projetada por John Walter no final do século XV. Um dos maiores esplendores da Catedral de Canterbury são vitrais do século XIII. Retratam a vida de São Tomás Becket, que foi assassinado na Catedral em 1170 e canonizado em 1173.
Outro vitral da mesma época nas proximidades mostra João sendo resgatado da boca da baleia. A importância desta costa sudeste é demonstrada pelos castelos que a defendem. Castelo de Walmer, construído por Henrique VIII, e Castelo de Dover, que é muito mais antigo, principalmente, do século XIII. Mas estas são as verdadeiras muralhas da Inglaterra, as falésias brancas de Dover, onde a Inglaterra encara o mar desafiadoramente em esplendor. O pavilhão de Brighton, em East Sussex, foi construído em 1786 pelo príncipe regente, que havia adotado o novo costume, banhar-se no mar e beber água do mar para o bem de sua saúde. Foi redesenhado por volta de 1815 por John Nash e decorado até os limites do bom gosto. A sala de banquetes é no estilo chinês. Toda a sala reflete o amor do príncipe regente pela opulência e pela exibição de riqueza. Pelos padrões de hoje, pode ser considerado bizarro, mas é indubitavelmente esplêndido. O gosto por tal esplendor diminuiu quando Victoria subiu ao trono. O edifício foi fechado e os móveis removidos em 1845, mas a cidade de Brighton o comprou em 1850 e, desde então, restaurado ao esplendor original, com muitos dos móveis e acessórios originais devolvidos em empréstimo. O estilo oriental de imitação é único em sua ostentação chamativa. À medida que o comércio com a China se tornou mais regular, a apreciação pelo verdadeiro superou o gosto pela falsa ostentação. A sala de música, em sua época, era considerada a obra-prima de todo o pavilhão, com os dragões parecendo voar na luz tremeluzente dos grandes candelabros a gás. Quando o príncipe se tornou rei, ele cantava nesta sala, com os músicos reais tocando. Dizem que ele tinha uma bela voz de baixo. Em contraste, o silêncio aumenta o encanto de Stonehenge, em Wiltshire. Este é o canto mais misterioso da Inglaterra, pontilhado de monumentos cujo tamanho proclama sua importância, mas sobre os quais se sabe muito pouco, com certeza. Silbury Hill tem aproximadamente a mesma idade, 5.000 anos. Escavações mostraram como foi construído na nova Idade da Pedra, mas não para quê. Perto de ambos os outros monumentos neolíticos está o Círculo de Pedras de Avebury, talvez 1000 anos mais jovem. Seu propósito também é desconhecido. Uma pista para a origem de alguns desses monumentos pode vir do West Kennet Long Barrow, aparentemente parte do mesmo conjunto de restos neolíticos. Foi usado de tempos em tempos por 1500 anos por povos migrantes do continente para enterrar seus mortos. O presente que deixaram foi seu conhecimento da agricultura antiga. Outros mistérios nas colinas. Gigante Cern Abbas, com 180 pés de altura, acredita-se que seja um símbolo de fertilidade, da época dos romanos. Essas colinas estavam cobertas até que os agricultores chegaram. Desde então, foram aradas por gerações, embora os moinhos que moíam o milho tenham desaparecido. O cavalo branco de Uffington, em Oxfordshire, é muito mais antigo, talvez 2000 anos.
Ele foi esculpido no solo de Giz por tribos da Idade do Ferro, que não poderiam ter visto a totalidade de sua criação. Com 365 pés de comprimento e 130 pés de altura, só pode ser visto em sua totalidade do ar. Ninguém pode dizer o que ele representa, mas moedas de algumas tribos pré-romanas desta área apresentam uma imagem muito semelhante. A questão é, o que veio primeiro, o cavalo ou as moedas? O cavalo pode ter sido apenas o emblema da tribo local, ou pode ter tido algum significado religioso esquecido. O significado da Catedral de Salisbury é claro. É uma das catedrais mais belas da Inglaterra. A pedra fundamental foi colocada em 1220 sob a supervisão do famoso pedreiro da época, Nicolas de Ely. Ergueu a maravilhosa nave, 230 pés de comprimento, e projetou a abóbada das travessias. Ao contrário de todas as outras catedrais, exceto a de São Paulo, Salisbury, é obra de um único homem. A abóbada pintada sobre o coro foi restaurada no século XIX, seguindo o padrão original. Se Nicolas de Ely não fosse lembrado por mais nada, Salisbury seria um monumento suficiente. Ela tem a torre mais alta da Inglaterra, com 365 pés de altura, e está situada em um recinto de catedral de grande beleza. Nicholas viu sua grande obra ser concluída em sua vida. Mas outro grande designer na área sabia que ele nunca poderia. Henry Hoare veio morar em Starhead Head em 1741 para liderar uma grande revolução na jardinagem paisagística. A partir da formalidade antiga e de bordas retas dos jardins anteriores, ele criou o novo estilo inglês, usando as formas da natureza para realçar a cena. Ele fez os lagos no fundo de um vale desolado, construiu pontes sobre eles e plantou árvores como pano de fundo para diversos templos e caprichos. Ele terá visto o esplendor acabado de Starhead em sua imaginação. Seus vizinhos, a família Herbert, conde de Pembroke, viviam na área há 200 anos quando Howard chegou. A casa deles, Wilton House, tinha apenas 100 anos. Foi reconstruída após um incêndio desastroso em 1647. Há muito tempo, era um ponto de encontro cultural. Na antiga casa, atores e escritores se reuniam ao redor dos Herbert, incluindo William Shakespeare, que, segundo a tradição, apresentou uma de suas comédias. Aqui, pela primeira vez, ou Noite de Reis, ou Como Gostais. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi a sede onde os desembarques do dia D foram planejados. O arquiteto da reconstrução foi Inigo Jones, o maior do período. Sua obra-prima foi a sala de cubo duplo, 60 pés por 30 por 30, projetada para abrigar a magnífica coleção de pinturas de Van Dyck dos Herbert. A peça central, a família Herbert, em 1635, é o maior grupo familiar de Van Dyck. A sala de cubo único ao lado tem uma tela no teto do italiano Giuseppe Cesari, representando Dédalo e Ícaro. Esta sala também está cheia de pinturas esplêndidas, principalmente da família Herbert ao longo dos tempos, embora um seja um retrato de Van Dyck. O artista cujas pinturas preenchem o cubo duplo. Acima da lareira é a esposa do sétimo conde, pintada por Sir Peter Lely, artista do rei Carlos II. Wilton House é um esplendor artístico da Inglaterra. O outono não deve nada aos artistas, embora o contrário possa ser verdade. Os outonos ingleses inspiraram pintores, poetas e músicos com seu esplendor, dourado e enevoado, suave e melancólico.
Aqui na New Forest, reservada por Guilherme como uma reserva de caça em 1079 e a maior área de terra não desenvolvida na Inglaterra, o outono pode pintar na maior tela possível. A floresta foi originalmente criada para veados, mas no século XV, a madeira para construção naval era sua colheita mais importante. Hoje, é simplesmente um lugar selvagem e maravilhoso, habitado por muito poucas pessoas e um bom número de pôneis selvagens. Os pôneis são reunidos e alguns são vendidos para equitação, mas, fora isso, eles vagam livres como os veados entre as árvores. O esplendor natural da New Forest encontra seu oposto na elegância formal de Bath, uma cidade de crescentes georgianos e planejamento urbano cuidadoso. No início do século XIX, Bath era o grande centro social do West Country, frequentado por fofoqueiros e jogadores de cartas, todos lá, ostensivamente para tomar as águas benéficas para a saúde. A abadia é uma joia do início do século XVI, construída com o calcário dourado, extraído das colinas ondulantes ao redor da cidade. A pedra de Bath é um dos melhores materiais de construção que existem, tanto pela cor quanto pela consistência. Bath era bem conhecida pelos romanos. Eles tinham um spa de saúde aqui muito antes de Bonnet e Jane Austen tornarem-no fashionável. Um banho quente cercado colunata e estátuas era uma combinação de ponto de encontro e terapia para os legionários cansados. As colinas de calcário foram moldadas em formas únicas, pelo vento e pela água. Aqui em Cheddar Gorge, os efeitos são tão marcantes quanto em qualquer outro lugar. No século XII, o historiador Henrique de Huntingdon listou as 4 grandes maravilhas da Grã-Bretanha. Uma delas era esta. Ele a chamou de Cheddar Hole. Os penhascos estão cheios de cavernas, com restos fósseis de rinocerontes e hipopótamos, lembranças de quando havia floresta tropical. Ao longo, a garganta inspirou poetas e artistas com sua grandiosidade. Nas proximidades está Glastonbury Tor, um lugar de mistério. Havia uma grande abadia abaixo do Tor, mas apenas ruínas permanecem. O Tor está envolto em lendas do rei Arthur. Seria este Avalon? E milagres relacionados a homens santos e heróis? Grande e indiscutível herói fez sua casa em Oxfordshire, no meio do parque dado a ele por um monarca grato. O Duque de Marlborough, vencedor da Batalha de Blenheim, construiu o Palácio de Blenheim no Parque de Woodstock, um presente da Rainha Ana. Os terrenos foram projetados por Capability Brown, que represou um riacho para inundar o vale que dividia o parque, transformando a paisagem. Brown fez grande uso da água, tanto nos lagos que criou no parque, quanto nas fontes nos jardins. O arquiteto de todo esse esplendor foi Sir John Vanbrugh. Levou 17 anos para ser construído, de 1705 a 1722, e foi planejado desde o início para ser da maneira mais grandiosa possível. O grande salão tem 67 pés de altura, com um arco encimado pelas armas da Rainha Ana, esculpido pelos Gibbons. O teto possui uma pintura que mostra Marlborough ajoelhado diante de Britânia, mostrando-lhe um plano da Batalha de Blenheim.
O próprio Marlborough, em armadura, olha para baixo da parede, magro e bonito em seu auge. Seus feitos estão registrados na casa, especialmente na sala de escrita verde, onde uma tapeçaria mostra sua rendição do Marechal Tallard na Batalha de Blenheim. O detalhe incidental na tapeçaria mostra que ela foi desenhada sob a orientação de uma testemunha ocular. As tropas britânicas estão empurrando os franceses derrotados para o Danúbio, enquanto o estandarte francês é enrolado para o Duque. Na longa biblioteca, há evidências de um Marlborough mais caseiro. Por mais grandioso que seja, este também é um lar. Sir Winston Churchill nasceu aqui em 1874. A sala de jantar de Estado é usada pela família uma vez por ano no dia de Natal. O teto, pintado por Louis Laguerre, contém caricaturas dos membros da casa. O centro de mesa é um modelo de prata de Marlborough, escrevendo a sua duquesa a cavalo. A batalha... A primeira sala de estado, decorada com bandeiras e tapeçarias, tem o despacho em um suporte de escrita para que todos vejam. Em uma caligrafia um tanto cansada, ele relata à rainha e à sua duquesa que a batalha foi concluída com sucesso, uma vitória gloriosa. De fato, todo o magnífico palácio está repleto da glória dessa vitória e de muitas outras. Em uma tapeçaria da Batalha de Bouchain, na próxima sala de estado, um cachorro parece estar ajudando o general em seu caminho. São os pequenos toques humanos no palácio de Blenheim que enfatizam o esplendor do todo. A oeste estão as colinas de Malvern, uma crista de 8 milhas de rocha dura que se mantém firme contra a erosão que nivelou as planícies de ambos os lados. O nome Malvern vem da antiga língua celta, significando cume, calvo, e é uma boa descrição dessas alturas imponentes. Uma altura menor tornada imponente pela fortificação Castelo de Warwick. O monte original do castelo de 1068 ainda é visível perto do edifício. O castelo se afastou enquanto tornava-se belicoso, e o rio Avon, fluindo suas muralhas, proporcionava uma defesa melhor. Sir Walter Scott disse que a vista do castelo de Warwick era insuperável na Inglaterra. É um castelo clássico com torres ameadas e muralhas. Ele esteve em batalha, mais recentemente na Guerra Civil, quando Lord Brooke, o ancestral do atual proprietário do castelo, ficou do lado do parlamento contra o rei. As muralhas mostram poucos sinais de danos. O portão mostra sinais de inhospitalidade. Atrás da grade estão buracos de assassinato por onde flechas podiam ser disparadas contra intrusos. A artilharia reforça a impressão de um castelo em guerra. A guarnição durante a Guerra Civil era de 353 homens, e eles deixaram grande parte de suas armaduras para trás quando voltaram para casa no final dela. Um sinistro relicário daqueles dias é a máscara mortuária de Oliver Cromwell. Entre a coleção de armaduras no salão está um escudo pertencente a Bonnie Prince Charlie. Até mesmo os cavalos usavam armaduras, mesmo sendo difícil imaginar como se moviam sobrecarregados. Era mais para exibição que defesa. Através de campos ensanguentados com papoulas, em memória do Warwick belicoso, a busca pelo esplendor leva à pacífica Worcestershire. Passamos por uma vila tranquila com um riacho de moinho, onde tudo está em ordem há centenas de anos. Na década de 1790, o Conde de Coventry construiu a Broadway Tower para ter algo para olhar de sua casa. Pessoas viveram nela até 1972, mas nem a banalidade, nem a excentricidade selvagem são o que buscamos.
Encontraremos o esplendor autêntico da Inglaterra na cidade universitária irmã de Oxford, Cambridge. Por 800 anos, um centro de aprendizado. A capela do King's College e seu lindo quadrilátero são o emblema desta bela cidade. O St. John's College foi fundado por Lady Margaret Beaufort Henrique VII em 1511. A fundação do Trinity foi financiada por Henrique VIII, 35 anos depois, usando dinheiro retirado dos mosteiros que ele dissolveu. É o maior dos colégios de Cambridge e ostenta nada menos que 28 vencedores do Prêmio Nobel. A essência de Cambridge é o Becks, águas tranquilas. Alunos se divertem em barcos elegantes, edifícios antigos. Cambridge tem sua própria ponte, mas ao contrário da de Oxford, ela cruza água, não uma rua. Cambridge está situada nos Fens, região plana e agrícola, que deu à cidade sua riqueza muito antes da chegada da universidade. A Catedral de Ely. Havia uma igreja aqui desde a primeira chegada do cristianismo na Inglaterra. E o culto tem sido contínuo neste local desde 673, quando St. Ethelreda, rainha da Nortúmbria, fundou uma comunidade aqui. A atual catedral foi iniciada em 1083, embora o progresso tenha sido lento nos primeiros anos. Tem sido praticamente contínuo desde então. A pintura do teto começou em 1858. O trabalho foi financiado por um benfeitor de Norfolk. O octógono de Ely, construído em 1322. Pesa 400 toneladas com 72 pés de diâmetro, sustentado por 8 pilares de carvalho. Uma façanha de engenharia difícil de repetir, mesmo hoje. Oxburgh Hall, em Norfolk, demonstra a contribuição desses antigos artesãos para a paisagem da Inglaterra. Eles colocaram pontos focais de esplendor entre belas paisagens, cada um produto de uma sensibilidade que produz um verdadeiro eco em nossas mentes séculos depois. Este é o Castelo Rising, no mesmo condado. A Sandringham House, também em Norfolk, mas um desenvolvimento muito mais recente, mostra que o desejo de criar belos edifícios ainda está muito vivo. Ela foi comprada e ampliada como uma residência real por Eduardo VII, quando ele era príncipe de Gales no final do século passado, e ainda é uma residência favorita da família real. O Castelo de Rockingham, em Northamptonshire, foi construído para Guilherme, o Conquistador. O trabalho foi 500 anos depois, na época elisabetana. Do outro lado da fronteira, em Leicestershire, os menores contribuintes para a paisagem têm deixado sua marca há séculos. Sem a grandiosidade das grandes casas e castelos fortificados, essas vilas brilham de reconhecimento, cada uma com seu próprio senso de adequação em seu ambiente doméstico. Em parte, isso surge dos materiais. A pedra local produz uma harmonia dentro de cada vila. As casas foram feitas com muitos anos de diferença. Grandes obras de engenharia contribuem para o campo. Os viadutos que levam linhas ferroviárias através de vales se misturam com a paisagem, mesmo que parecessem intrusos chamativos quando foram construídos nos primeiros anos do século passado. Dentro deste cenário pastoral,
Criado ao longo de muitas gerações, casas grandes se destacam. Uma delas é a Burleigh House, construída para William Cecil Lord Burleigh, da rainha Elizabeth I. Ele mesmo a projetou e levou 32 anos para ser construída, de 1555 a 1587. Na antiga cozinha, temos uma sensação muito real da vida da família Cecil no século XVI. A vasta gama de panelas e frigideiras dá uma ideia da escala das refeições e entretenimentos proporcionados pelas grandes casas de campo da época. Havia também grandeza. Os tetos foram pintados durante o século XVII pelo onipresente Antônio Verril, e a cama de estado foi fornecida por um fornecedor de Londres em 1795. Ao longo da vida da casa, gerações sucessivas da família acrescentaram sua contribuição ao esplendor do todo, como colecionadores de pinturas e patronos das artes em geral. O resultado é uma celebração da cultura que se estende por 4 séculos. Disse que a Sala do Céu é a maior obra-prima de Verril, a falsa perspectiva, tão convincente que é preciso estender a mão para tocar a parede e ter certeza de que é realmente plana. Além dos deuses e deusas que povoam suas pinturas, a inspiração de Verril veio do campo. Seus cenários de paisagem eram as amplas vistas da zona rural da Inglaterra. Sobre esse fundo, artistas mais humildes pintaram suas próprias versões da cena inglesa, construindo suas aldeias tão bem em sintonia com o campo de onde tiravam seu sustento. A sensação de tempo, de geração após geração, cria a magia desta terra antiga. Abadia de Crowland, fundada 716, queimada dinamarqueses, reconstruída. Destruída por terremoto, reconstruída, igreja local. Seu grande vizinho, a Catedral de Lincoln, é 300 anos mais jovem. A movimentada cidade de Lincoln, uma rainha das cidades. Ela começou sua vida como um acampamento romano, de onde as legiões partiram para dominar os britânicos ao norte. Mas os britânicos permaneceram não subjugados, e os romanos voltaram para casa, deixando o campo inalterado por sua breve visita. Essas colinas ondulantes de Lincolnshire eram amadas pelo poeta Tennyson por sua serenidade e as cores mutáveis da paisagem. À medida que as estações se sucedem, as flores se revezam para pintar a paisagem. Os rododendros foram originalmente trazidos para a Inglaterra de colônias no norte da Índia e no extremo oriente e naturalizaram. Algumas das variedades cultivadas vieram mais tarde dos Estados Unidos. Lincolnshire se tornou a capital da horticultura da Inglaterra, devido ao solo rico e clima ameno. Cultivo de rosas é um pilar da economia local. Desses campos, as rosas irão para serem cultivadas, como indivíduos em jardins ao redor do mundo. As tulipas são importantes, embelezando jardins em vilas e cidades. Jardins de criadores de bulbos do Condado Floral da Inglaterra. Há muito em comum entre a Baixa Lincolnshire e a Holanda, além do Mar do Norte. As glórias da primavera significam uma explosão de cores das flores da estação inicial. Entre os antigos castelos da Inglaterra, Castelo de Belvedere é jovem, reconstruído após incêndio em 1816, mas ainda impressionante. A abadia de Newstead tem mais de 800 anos. Foi lar da família de Lord Byron por 300 anos. O fluxo da história pode ser temporariamente interrompido por tempestades ou desastres, mas como um grande rio, ele continua e continua. Onde o rio Trent corta Nottinghamshire, um elemento particular da história inglesa ainda está vivo e ativo.
Este condado é o lar da floresta de Sherwood, o refúgio de Robin Hood. O Trent é um canal de comércio, usado mais para recreação. Os antigos barcos estreitos foram retirados da aposentadoria para navegar no rio. Navegando por essas vias aquáticas tranquilas, não notara a floresta e os antigos espíritos que sempre habitaram entre as árvores. O principal entre eles é Robin Hood. Controvérsias cercam sua história. Ninguém tem certeza se ele foi um homem real ou apenas um símbolo representando um ideal inglês. Seja qual for a verdade, ele é tão real hoje quanto era na época medieval, quando a história surgiu. Alguns dizem que ele era filho de um nobre, e outros que ele não era melhor do que um bandido. Sua história é reencenada em inglês, mas aqui na própria floresta de Sherwood, ela tem um poder especial para inspirar jovens e idosos. Houve um tempo em que a habilidade dos arqueiros ingleses era tudo o que separava este país da derrota pelos franceses. Esses dias de esplendor são relembrados por competições de arco e flecha em Sherwood. O próximo condado ao histórico Nottinghamshire é Derbyshire, onde vales deslumbrantes dividem as terras altas áridas e implacáveis. As colinas abrigam essas vilas, reunidas em torno de seus lagos de patos. Elas têm essa aparência desde tempos imemoriais. Mas à medida que o terreno se eleva, um novo esplendor surge na cena. Logo, o contraste é completo, e os vales de Derbyshire são revelados em sua glória. Este é Dovedale, encantador. A colina em sua entrada, Thorpe Cloud, é rocha nua no cume, a espinha rochosa da Inglaterra. No solo, Dovedale revela por que tem sido a inspiração de poetas e artistas ao longo dos tempos. Aqui, na reclusão do campo inglês, é difícil perceber que Derbyshire foi o berço da Revolução Industrial. Mas foi, e tudo por causa da força desses riachos. Os primeiros moinhos e fábricas eram movidos a ar. Foi aqui que os primeiros operários de fábrica vinham em busca de paz e descanso do trabalho. E ainda é um refúgio da agitação do mundo exterior. O ar limpo e a abundância de água fazem dos Dalles um paraíso de flores, na primavera. A Revolução Industrial seguiu em frente, deixando seu berço para o caminhante e o agricultor. Nos vales dos Derbyshire Dales tem uma indústria de laticínios próspera, abastecendo as cidades do condado. Em uma tela fornecida pela natureza, gerações de agricultores pintaram uma paisagem cujo amplo panorama é incomparável em qualquer outro lugar da Inglaterra. Movendo ao norte pela Inglaterra, o campo fica austero. Bordas rochosas separam o humano da natureza.
Chatsworth, mansão do Duque de Devonshire, construída entre 1687 e 1707. No interior de seu magnífico exterior, encontra-se uma casa de campo elisabetana, mas a mansão atual a eclipsa completamente. O arquiteto para o primeiro duque foi William Town. O hall leva diretamente ao hall pintado, cujas paredes superiores e teto foram decorados por Louis Laguerre em 1694. Seu trabalho também é visto nas salas de estado acima, entre entalhes de madeira e tapeçarias de parede, e o melhor do mobiliário inglês. Na sala de música de estado, há um cravo feito em 1782. Como os livros lindamente encadernados na mesa, é uma combinação de arte e artesanato inglês e ainda está em perfeito estado de funcionamento. Louis Laguerre também participou da pintura da capela. Cenas da vida de Cristo decoram o teto e as paredes. O retábulo de alabastro é obra de Samuel Watson, de Londres. Os belos entalhes na Sala de Carvalho foram comprados pelo sexto duque no início dos anos 1800. O sexto duque também foi responsável pela biblioteca. Ele comprou 2 coleções completas para adicionar à sua própria e as abrigou no que havia sido a Galeria Longa. A biblioteca agora contém mais de 17.000 livros. A grande sala de jantar foi onde a princesa Vitória, que em breve se tornaria rainha, jantou com adultos. Peças de prata são de Robert Garrard, cuja loja ainda opera na Regent Street, Londres. A Grand Old House é um belo cenário para a feira anual de campo de Chatsworth. O esplendor é aumentado pela presença da cavalaria, exibindo sua elegância ao som de clarins e tambores. O esplendor de outra era é representado pelo desfile de carros antigos, desde Rolls Royces até o humilde carro familiar. Ao norte de Derbyshire, Inglaterra assume outra aparência na beleza severa dos Yorkshire Dales. As ruínas da abadia de Rev refletem a austeridade da ordem cisterciense, que monges construíram nos séculos XII e XIII. As aldeias ao redor compartilham o caráter austero da abadia, pela pedra cinza são construídas. Ao redor delas estão os Yorkshire Dales, colinas desgastadas pelo calcário, depositado no fundo de um antigo mar quente. Como um mar, a terra se reúne em ondas, picos varridos pelo vento e desnudados, vales a província da diversão. As terras baixas eram todas florestas uma vez. Antes de os agricultores chegarem, há 3.000 anos, eles limparam os vales e construíram os muros de pedra que criam o efeito de tabuleiro de xadrez visto do alto das colinas. Os agricultores de montanha, muito forte, criaram ovelhas, resistentes para suportar os invernos duros.
Em alguns dos vales, são vistas as marcas dos pequenos campos onde agricultores cultivavam cereais e linho para tecer. De uma data mais antiga, ossos de mamute foram encontrados em cavernas, rinoceronte e hipopótamo. Como na Garganta de Cheddar, nos períodos mais quentes entre as eras do gelo. O arquiteto dos vales foi a água. Não os pequenos riachos de hoje, mas torrentes de água correndo dos glaciares derretidos no final da Era do Gelo. Eles esculpiram esses vales profundos e deixaram o sedimento, que torna o solo tão fértil. O solo sustentou uma comunidade próspera, e a comunidade sustentou uma grande igreja, a Catedral de York, a igreja-mãe da província norte da Igreja da Inglaterra. Há uma igreja neste local, desde o século VII, mas o edifício atual data de 1220. As torres não foram concluídas até 1472. A catedral levou quase 250 anos para ser construída, uma esplêndida mistura de estilos sucessivos da arquitetura inglesa. A construção ainda está em andamento. Quando a pedra se desgasta, partes dela precisam ser substituídas por pedreiros modernos, trabalhando com as mesmas ferramentas e nos mesmos designs que seus antepassados, 700 anos atrás. A famosa janela de rosa de York marca o casamento, em 1486, do rei Henrique VII e Elizabeth de York. As duas famílias rivais da Inglaterra foram unidas com a bênção da igreja. A grande janela oeste é do século XIV, datando de 1338. É a mais bela das muitas grandes janelas na nave, todas da mesma época. Por causa da forma da moldura no topo, é conhecida como o coração de Yorkshire. A extremidade leste da catedral, com uma janela feita nos primeiros anos do século XV, tem a mesma idade que as muralhas da cidade. Com 3 milhas de comprimento, elas cercam a antiga cidade de York, encerrando uma história que remonta aos tempos romanos. Monkbar é várias torres fortificadas que defendem as entradas da cidade. Micklegate é outra, onde uma vez as cabeças de traidores foram exibidas nas ameias. A Abadia de Santa Maria foi fundada em 1089. Foi uma das maiores e mais ricas abadias beneditinas da Inglaterra. Em 1700, um dos indivíduos mais ricos da Inglaterra era Castle Howard, o terceiro conde de Carlisle. Desejando uma casa de campo que refletisse sua grandeza, ele contratou Sir John Vanbrugh, que depois construiu o Palácio de Blenheim e Castle Howard. Foi a primeira criação arquitetônica de Vanbrugh e mostra como a exuberância e a inexperiência podem se combinar para produzir esplendor. A cúpula normalmente não fazia parte de uma grande casa de campo e construiu uma cúpula pintada por Pellegrini. O grande salão sob a cúpula tem 70 pés de altura. Ele foi descrito como pesado com grandeza e caprichoso com fantasias. A família é patrona das artes, e a casa está repleta de pinturas. Um magnífico Holbein, do terceiro duque de Norfolk. Existem várias pinturas do próprio Castle Howard por artistas ingleses, e há Henrique VIII também por Holbein. Os visitantes, de longe e de perto, não podem deixar de se impressionar, como o conde pretendia, com o esplendor de sua casa. Castle Howard é um baluarte contra a solidão desta parte do norte da Inglaterra. Charnecas e montanhas se estendem, sua beleza muitas vezes oculta sob um céu ameaçador. Parte do esplendor aqui está na rusticidade. Mesmo onde a agricultura adiciona um toque mais suave, a charneca escura nunca está longe. As montanhas do Distrito dos Lagos se erguem a oeste, esculpidas há 50 milhões de anos a partir de rochas de 500 milhões de anos. Ardósias do leito de um antigo mar são cobertas por lava e cinzas, de um período de atividade vulcânica inimaginável, tudo moldado pelo vento e pelo clima, em uma paisagem impressionante.
robustez do ombro de Scafell Pike, o pico mais alto da Inglaterra, contrasta com a beleza calma de Ullswater, o mais belo dos lagos. O lago Windermere é outra das joias desta paisagem, descrito pelo poeta Thomas Gray como um pequeno paraíso inesperado. William Wordsworth, poeta do lago, tornou o Distrito dos Lagos um destino, quando o resto do país o via como selva. Sua poesia mudou a atitude da sociedade urbana, mostrando o esplendor do campo inglês em todas as suas formas, como uma coisa de beleza a ser admirada, em vez de evitada. Os esplendores da Inglaterra se dividem em diferentes categorias, mas todos eles surgem da própria terra. Aqui no norte, uma paisagem vasta e acidentada conta histórias de um passado longo e difícil, enquanto gerações de agricultores de montanha lutaram para ganhar a vida da terra. Entre suas aldeias, grandes casas se misturam com fortes da Idade do Ferro e restos romanos. A continuidade é tudo. O curso da história é pontilhado pelos esforços de indivíduos talentosos. Os romanos vieram e foram, mas deixaram sua marca indelével nesta paisagem quando construíram a Muralha de Adriano na tentativa de manter afastadas as tribos invasoras do norte. Depois que os romanos partiram, a tribo invadiu a muralha e continuou como antes da chegada dos romanos. A continuidade é tudo. A muralha é pontuada por pequenos fortes, onde os legionários cansados se abrigavam do clima, ansiando por voltar para o sol do Mediterrâneo. Um século antes dos romanos saírem, o cristianismo chegou à Grã-Bretanha. Um dos santos favoritos da Inglaterra era Cuthbert. Seus restos mortais estão abrigados pelo que é agora a Catedral de Durham, fundada em sua forma atual em 1093. A fortaleza, o castelo de Raby, foi construída para fins bélicos. 700 cavaleiros podiam ser reunidos em seu grande salão. Agora, ele se ergue cansado, mas em paz, dentro do fosso que outrora mantinha seus inimigos à distância. Mas o esplendor não está todo nos esforços de grandes homens e mulheres ou em edifícios imponentes. Desta costa, pescadores se aventuraram no mar por pelo menos 2000 anos, construindo seus assentamentos como um refúgio dos elementos para si mesmos e suas famílias. Onde o rio Orne encontra o mar, homens do mar construíram Anmouth, no ano de 1207. Durou como um porto por 600 anos, até que uma grande tempestade mudou a forma da linha costeira. Hoje, homens vão pescar de Anmouth e vivem nas casas que seus ancestrais construíram no local privilegiado, nas margens do Mar do Norte. De grandes catedrais a vilarejos humildes, grandes obras de arte a jardins de casas de campo e paisagens agrícolas, os esplendores da Inglaterra são o produto de um povo que ama a terra em que vive. Todos que estiveram aqui deixaram sua marca ao passar. Mesmo em ilhas remotas como as Farnes, onde não há vastos parques ou imponentes fortalezas, o esplendor que é a Inglaterra é a acumulação de todos os nossos ontens. E o fato de que todos eles ainda estão conosco hoje. Dois. 1000 anos de história nos cercam, banhados pelo mar de prata de Shakespeare.
Os esplendores da Inglaterra estão na mente, assim como nas pedras e pinturas, na continuidade das tradições de uma terra antiga.